Oi, eu me chamo Danilo Briskiewicz e vamos conversar hoje sobre a filosofia antiga, os chamados pré-socráticos e também aqueles que fundaram a filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles. Antes do surgimento da filosofia no século V a.C., fundado por Sócrates em Atenas, na Grécia, nós tivemos um rico movimento de ideias, de noções, de construção de conceitos abstratos e uma tentativa de encadeamento lógico anterior a esses filósofos. Nós estamos falando dos chamados pré-socráticos, aqueles que antecederam na história da filosofia ao fundador da filosofia propriamente dita, que é Sócrates. Esses pré-socráticos, nós podemos dizer de maneira genérica, agrupá-los em torno de um tema cosmológico, ou seja, eles olhavam para o cosmos, para o mundo, e tentavam descobrir, explicar de maneira lógica, de maneira profunda, de maneira racional, de maneira prática, como que tudo, de certa maneira, surgiu e se mantinha. Estamos falando da arqué, o princípio de todas as coisas. E aqui o conceito não é apenas o princípio de todas as coisas, como se fosse algo mágico, para além de qualquer outra coisa. Os chamados filósofos pré-socráticos também são chamados de filósofos da physis ou da natureza. Isso quer dizer, no final das contas, que esses filósofos olhavam para o mundo à sua volta, para elementos fisicamente constituídos dentro de uma determinada natureza de mudança ou de permanência e tentavam achar a arqué, princípio de tudo. Ao mesmo tempo, não só o princípio de tudo, da origem, mas a substância, aquilo que fazia as coisas manterem-se sob um determinado padrão. Então veja, nós estamos falando daquilo que é permanente e daquilo que muda. Isso é próprio da natureza das coisas. O início e o fim, o começo e o término, a permanência e a mutação, a transformação. Isso é muito próprio da physis ou da natureza. Nós temos então que esses filósofos antigos trabalharam sobre questões interessantes, tentando determinar que o princípio de tudo e de todas as coisas, e que faz com que tudo se mantenha, fosse a água, fosse o ar, o fogo. No caso de Demócrito, a substância primordial que tudo mantinha seria o átomo. Então nós temos a escola atomista. E nós temos uma outra escola que fala de algo que é muito invisível, uma certa energia que tudo mantém e que tudo sustenta, que é o áperon. Esses filósofos estão buscando uma significação da natureza para explicar o que se mantém e o que se muda, o que se transforma, o que se altera. Esses são chamados filósofos da física. Essas transformações têm como fundamento a análise do universo, do mundo, do cosmos onde eu vivo. E é uma observação da natureza, que na filosofia antiga, esses filósofos da physis, chamados de pré-socráticos, serão fundamentais para o grande salto qualitativo realizado por Sócrates, quando ele cria o que nós chamamos de método filosófico, uma capacidade de pensar logicamente o mundo, de pensar logicamente a política, a justiça, de pensar de maneira racional o mundo em que vivemos, distanciado da religião, distanciado de explicações míticas e aí por diante. Nesse caso, quando Sócrates inventa a filosofia como método de representação do mundo, ele está fazendo um salto entre o mito, de um lado, e o logos. A passagem da explicação mítica do mundo, religiosa, para a explicação filosófica, logos, lógica do mundo, acontece em Sócrates. É por isso que o filósofo, ao fazer o seu discurso sobre o mundo, ele apresenta certa sabedoria, certo conhecimento. E normalmente as narrativas filosóficas, elas têm, teoricamente falando, um conceito lógico que vai se encadeando com outro conceito lógico. E aí nós temos então o chamado paradigma teórico daquele autor, que nós podemos dizer que é o método, a forma de ver o mundo, de explicar as coisas e aí por diante. Sócrates nada escreveu. Quem escreveu sobre Sócrates foi Xenofonte, sobre os seus ditos memoráveis, e outro que escreveu muito sobre Sócrates foi o discípulo dele, o mais importante talvez, que foi Platão. Platão criou
uma estrutura filosófica muito interessante, estruturou a filosofia em várias áreas, a área da política, a área do conhecimento, ou teoria do conhecimento, ou epistemologia, a área da ética, as discussões sobre o que deve ou não ser feito pelo ser humano, discussões pedagógicas, discussões estéticas sobre o belo e aí por diante. É por isso que a filosofia grega, ela forma de certa maneira uma mentalidade na Europa, uma forma de pensar o mundo, que é uma forma racional. Essa forma racional conviveu e convive até hoje com a religião e é a base para o pensamento científico. 3 formas de conhecimento, então: religião, filosofia e ciência. Depois de Sócrates, do seu assassinato pelo Estado grego, depois do seu julgamento, nós temos a Apologia de Sócrates, ou Defesa de Sócrates, que é um clássico, uma obra clássica de Platão. Nessa Defesa de Sócrates, Platão apresenta um pouco como que era o pensamento socrático. Na academia de Platão, na escola de filosofia de Platão, para entrar é preciso saber matemática. Ora, a matemática lida com números, mas também com lógica. Ela organiza, classifica, especifica, traz estatística. De certa maneira, ordena o mundo. Platão criou uma filosofia riquíssima e talvez a sua mais conhecida caracterização da política se dá através da alegoria da caverna, onde ele vai falar sobre as almas. E as almas que chegam encarnadas num corpo, e esse corpo obscurece essa alma, e ela precisa fazer uma dialética para sair da escuridão, que é a ignorância, até chegar à sabedoria. E a República de Platão, que é o livro sobre política dele, essa alegoria da caverna aparece no capítulo 7, que é uma descrição de como deve ser a educação das almas que vão ser almas de ouro, que vão governar, por exemplo, Atenas. Outro filósofo muito importante é Aristóteles. Aristóteles fundamentou o que nós chamamos de ética, que é a teorização sobre o que nos faz feliz, mas não só sobre o que nos faz feliz, sobre o que nos faz, de alguma maneira, pensar melhor sobre a felicidade, sobre os vícios e as virtudes. E criou a noção de mediania, que é o bom senso ético. Entre o excesso e a falta, nós temos exatamente o meio termo, que seria a virtude. Então, por exemplo, entre a covardia e o destemor, nós temos, por exemplo, a moderação ou a coragem. É sempre o meio termo. E nesse caso, Aristóteles insiste que a ética é pensar logicamente, pensar racionalmente sobre aquilo que nos faz cuidar de nós mesmos e cuidar dos outros. Por isso que a relação ética é uma relação minha comigo mesmo, mas também com os outros, em que eu consigo captar o que o outro, de certa maneira, está sentindo, pelo que ele está passando e aí por diante. A felicidade é o grande tema da ética. Uma dica importante para quem deseja entender mais sobre a filosofia antiga é perceber que a filosofia propriamente dita surge num cenário democrático de Atenas, onde havia liberdade para questionar, a princípio, o próprio Estado, o estado das coisas, mas acima de tudo, de uma admiração sobre o mundo que cercava esses gregos. Seja uma tentativa de entender melhor a natureza, seja uma tentativa de entender melhor como nós conhecemos o mundo em que habitamos. E nós conhecemos a nós mesmos. Para Sócrates, o mais importante é o conhecimento de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Esse princípio da filosofia é fundamental. Como que eu posso dizer para os outros o que é melhor se eu desconheço o que se passa dentro de mim mesmo? É por isso que a marca da filosofia, no seu início, lá na antiguidade, é exatamente essa. O ser humano se admira de si mesmo, do mundo que o cerca, e começa a pensar, a refletir e a escrever sistemas categorizando o conhecimento sobre si mesmo e sobre esse mundo que o cerca. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe e até a próxima.